começou a ler, querido, meu Deus do céu, que livro top. O livro é muito esclarecedor, uma linguagem bem simples e de fácil entendimento. Então, tudo que você precisa saber sobre nova aliança, sobre graça, sobre aquilo que nós temos ministrado aqui nos últimos 7 anos. Todos nós que assumimos essa plataforma nos últimos 7 anos, nós temos falado muito sobre isso. É uma compilação de ministrações. O livro é um compilado de ministrações, esse livro. Você pode adquirir ainda hoje, R$ 49,00 um livro, mas se você comprar 2, você ganha o terceiro. Então, faça isso, compra hoje ainda. Toda a venda do livro, como o pastor falou aqui, vai ser revestida para a África, né? Ele está indo agora na próxima semana para a África. Então, assim, compre o seu livro, adquira o seu ainda hoje, amém? Quero te lembrar também que domingo é culto de ceia, estamos de volta com o culto da manhã. Então, às 9 e às 19 horas é o nosso culto de ceia, Dia dos Pais. Então, vem para cá, você papai, participar da ceia, um culto especial para você, no nome de Jesus, amém? Quem nos visita, pastor, estou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo no nome de Jesus, tá? Tem mais alguém que está aqui pela primeira vez? Seja muito bem-vindo também. Lá atrás também, seja bem-vinda no nome de Jesus, glória a Deus. Seja bem-vinda também, tá, minha irmã? Glória a Deus pela sua vida. Deus é bom, né? Como nós recebemos bem bonitos os nossos visitantes, queridos. Peraí. Eu sei que você trabalhou o dia inteiro, né? Mas hoje eu tenho certeza que você se alimentou também bem. Sim ou não? Sim. Então vamos lá, né? Como nós recebemos bem bonitos os nossos visitantes. Desse jeito até eu vou voltar, olha só, aplaudo o Senhor pelos visitantes, glória a Deus, né? Aleluia. Queria que você separasse aí o seu dízimo, a sua oferta, vamos semear no reino, glória a Deus. Estamos falando aqui, querido, que toda a venda do livro do nosso pastor será direcionada lá para o trabalho na África, e o seu dízimo e a sua oferta, ele atravessa o oceano também, né? Então, tudo aquilo que nós recolhemos aqui como dízimo, como oferta, é claro, ele volta aqui para a igreja, né, para cobrir todos os gastos de uma estrutura desse tamanho tem, mas também atravessa o oceano e chega lá até no nosso querido pastor Carlinhos, pastora Natália, que faz um trabalho excepcional lá. Você que ainda não acompanhou ou não acompanha o trabalho, no Instagram, For África, o Instagram desse trabalho lá na África, um trabalho maravilhoso, a média de 1.000 crianças sendo atendidas todo final de semana lá, um trabalho gigantesco, né? Outra coisa, através do seu dízimo e da sua oferta, por exemplo, agora em setembro, fim de setembro, início de outubro, nós teremos mais um encontro com Deus. Esse encontro com Deus vai ser o quê? 0800, como já foi o último e foi sucesso absoluto, paga nada. Como assim? Através do seu dízimo e da sua oferta. Então, assim, tudo. Nós temos uma sede campestre, querido. Você que é membro dessa igreja aqui, talvez você não saiba, mas nós temos uma sede campestre maravilhosa. Você que está vindo aqui, que ainda não conhece, lá no bairro Igrejinha, nós temos uma sede campestre, onde nós fazemos os nossos eventos. Tanto encontro de casal, acampamento de carnaval, fazemos os nossos encontros com Deus, tudo 0800. Através de quê? Do seu dízimo e da sua oferta. Então eu queria que você entrasse com a gente nessa aí. Dinheiro, a gente costuma dizer aqui, de uma forma bem acertada, que o dinheiro ele sai do seu bolso, mas não sai da sua vida não. Pode ficar tranquilo em relação a isso. O seu dinheiro, ele volta, querido. E pode ficar tranquilo, tá? Que Deus, assim, não que você vai fazer algo para que Deus possa te dar, mas pode ficar tranquilo. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso, que assim, que tudo aquilo que você planta, você vai colher inevitavelmente, amém? Segura aí o seu dízimo e a sua oferta, quero orar pela sua vida financeira. Tem culto jovem sábado, Betão? Tem culto jovem 7h30, de volta o culto aqui, então juventude aí, de 0 a 100 anos pode vir, né? Acima de 100, só acompanhado dos pais, não é isso? Beleza? Então, sabadão, 7h30, juventude está aí bombando, amém, queridos? Queria que você ficasse de pé, segurasse aí o seu dízimo e a sua oferta. Quero orar pela sua vida financeira. Muito obrigado, Jesus, pela fidelidade da sua igreja. Muito obrigado pelos dízimos, pelas ofertas. Muito obrigado por todos os projetos que nós conseguimos fazer através dos dízimos, através das ofertas que entram nesse lugar. Muito obrigado, Pai. Continue fazendo que essa igreja seja uma igreja próspera, com membros prósperos.
Pai, muito obrigado pela fidelidade de cada um aqui. Traga o seu dízimo e a sua oferta nessa noite, pastor Gamonal. Glória a Deus. Deus é bom. Glória a Deus. Amém, queridos? Graça e paz, vocês estão bem? Boa noite, glória a Deus, né? Daqui a pouco nós vamos declarar cura, libertação. Você que está em casa, boa noite também. Todos que nos assistem, talvez de um quarto de hospital ou de qualquer lugar onde você se encontre agora nos assistindo. Seja muito bem-vindo, e todos vocês aqui também. Amém, querido? Quem aqui já foi vítima de cobrança indevida? E você ter que pagar sem dever nada. É ruim, não é, gente? Deixa eu ver de novo. Quem já passou por isso? Isso dá até danos morais, né? Dependendo da situação comprovada, a pessoa pode até processar para reparar o dano, né? Porque é muito ruim você ter que pagar o que você não deve. Isso é muito ruim. Mas é claro que isso não acontece no Brasil, né? Né, gente? Juiz de Fora também não, né? É muito ruim. Bom, agora olha só. Pagar uma coisa que a dívida não é sua, ou nem mesmo existe, isso é muito ruim. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando que existem milhares e milhões de pessoas, dentre essas, até cristãos, que estão, muitas das vezes, tendo que pagar, ou sendo chamados a pagar, uma dívida que não existe mais. Não tem nada a pagar. Amém, querido? Você sabe que, olha isso, você sabia que, em média, cada brasileiro, segundo dados da OMS, gastou no ano de 2024, com a indústria farmacêutica, em média, R$337. Presta atenção. A média que o brasileiro gasta com medicamentos por mês, R$337. É claro que existem pessoas que gastam muito mais, isso é média. Mas tem gente que paga para poder sobreviver a uma enfermidade, gasta 1.000, gasta 800. Aí você vai me dizer assim, tá, pastor Gamonal, mas qual é o problema disso? Presta atenção. Presta muita atenção no que eu vou falar. Não é para parar de tomar remédio nenhum, a não ser se o seu médico disser para você não tomar.
Quem está entendendo? Mas eu preciso falar também e despertar nas pessoas uma coisa. Despertar que foi pago um preço, amém? Presta atenção. Foi pago um preço naquela cruz para que ninguém fosse vencido por uma enfermidade ou vivesse escravo dela. Quem está entendendo, querido? A palavra de Deus vai dizer assim: gastai o vosso dinheiro naquilo que é pão. Mas olha outro dado que eu vou passar para você, que é dado, você pode pesquisar depois. Segundo o IBGE, os brasileiros gastam com remédios e medicamentos e tratamentos cerca de 1/3 da sua renda por mês. Isso aqui não é orelhada, não. O que eu estou falando aqui são dados reais. Agora fala a verdade. Se essa pessoa, se ela se apropriar daquilo que a cruz fez por ela, porque aqui no nosso meio aqui, tem gente que foi curada, que se apropriou da cura. E se foi curada, não precisa mais do medicamento. Quem está entendendo, querido? Porque vai tomar remédio à toa? Você toma remédio quando você está o quê? Doente? Mas se você foi curado, você precisa de remédio? Não. Só vai precisar tomar remédio quem está doente. Você chega no médico, se você estiver bom, você fala assim: doutor, passa um remedinho aí para mim, doutor. Ele vai falar assim: o quê? Você está doida? Você não tem nada. Ele só vai prescrever o remédio para quem está doente. Alguém vai prescrever remédio para quem está curado? Hein, gente? Não. Agora imagina, se aquela pessoa que está gastando em média R$337, tem gente que gasta muito mais, se ela ficar livre, presta atenção, não é parar de tomar o remédio por conta própria, não. Não é isso, não faça isso. O que eu estou falando é a pessoa se apropriar do que a cruz fez por ela, tomar posse de uma vida saudável e comprovadamente ela ser curada, e aí ela não vai precisar mais. E aí ela vai poder dizer: tetelestai, a dívida está paga. Quem pode aplaudir ao Senhor Jesus? Nada a pagar. Mas tem muito crente que está gastando 1/3 do que ganha com remédio, quando na verdade deveria assumir a fé, aquilo que nós temos ensinado, aquilo que nós temos pregado aqui, sobre tomar posse do que a cruz fez por você. Nada contra, todo mundo é livre. Se a pessoa disser assim: não, pastor Gamonal, deixa eu quieto, deixa eu nessa estatística aí que o senhor falou, eu sou um desses brasileiros que estou gastando mesmo, porque até agora eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer? Nada. Mas você tem que saber que alguém fez por você. Alguém pagou um preço para você ficar doente, amém? Amém nada. Alguém pagou o preço para você ser o quê? Curado, para você não viver uma vida de enfermidade. Alguém pagou um preço para você não precisar ficar sendo escravo da indústria farmacêutica. Eu sei que a indústria farmacêutica, assistir falando isso, tem vontade de sumir comigo. Você está entendendo? Porque é uma indústria das que mais faturam no mundo. No mundo existem as 3 maiores indústrias que mais faturam no mundo. Primeiro lugar, indústria petrolífera. Quem bota gasolina no carro aí? Segundo lugar, indústria bélica da guerra. Terceiro lugar, farmacêutica. E olha o que eu vou falar para você. Os mesmos donos da indústria farmacêutica
são também os mesmos donos da indústria alimentícia. Por isso que a gente tem que ver até o que a gente come. Quem está entendendo, queridos, o que eu estou falando? Porque dependendo do que você compra para comer, você come para adoecer. E adoecendo, você vai ter que comprar o... Quem está entendendo o que o pastor Gamonal está falando? Então, olha isso. Nada a pagar. Nós precisamos sair dessa estatística. Você sabe, em 2024, quanto que o Brasil, somando todos esses brasileiros, quanto que ele gastou com remédios? 215 bilhões. Eu te pergunto, o preço foi pago? Foi ou não foi? O preço para a gente viver uma vida plena, curado, foi pago? Foi. Mas a pessoa tem que crer que um preço foi pago. Senão ela vai deixar de crer no preço pago e vai ficar crendo nos 300 e pouco que ela pode pagar para ficar boa e nunca fica. Quem está entendendo? Quem está entendendo, queridos? Ela vai ficar dependendo de uma coisa que às vezes ela vai ficar ali como se aquilo fosse o quê? Uma muleta. E a gente sabe que a maioria das vezes vai só amenizar a dor, o sintoma. Mas Jesus, Ele curou a gente desde a raiz. Ele não levou só o sintoma, Ele encravou naquela cruz a doença como um todo. E a gente precisa crer nisso. A gente precisa crer nisso. E a partir do momento que eu creio nisso, eu não vou mais aceitar no meu corpo doença, enfermidade. Pastor, o senhor está querendo dizer que a gente não vai ficar doente? Vai. Mas toda vez que a gente ficar doente, a doença vai ter que sair. Quem está entendendo, querido? Ela não vai me escravizar a um sistema. Essa que é a realidade. Porque muitas das vezes, o que você poderia estar fazendo com esse dinheiro? Poderia estar fazendo um lazer com a sua família. Poderia estar comendo melhor do que come. Quem está entendendo? Poderia estar se vestindo melhor. Poderia estar investindo mais até na obra de Deus, que às vezes tem gente que tem vontade de ajudar o reino. Mas eu sei como é. É meio que a pessoa fica emparedada. E como sair disso? Chegar você por você mesmo, não vou comprar mais. Não é isso. É você ser curado, tomar posse da tua cura. E aí quando você chegar no médico, o médico vai dizer para você, olha, você não precisa mais desse remédio. E aí o dinheiro vai ficar no teu bolso. Quem está entendendo, querido? Você vai sair da estatística. Desse mais de 200 milhões de brasileiros que todo mês tem que deixar um din-din lá. Quem está entendendo, querido? Sendo que a cruz já pagou. Pastor Gamonal, então o que o senhor quer dizer? Abra aí em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Olha o que vai dizer. Havendo ele cancelado o escrito de dívida que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era prejudicial. O que ele fez? Ele cancelou o escrito de dívida que constava em ordenanças que era contra nós, ou que era prejudicial. Ele a removeu, pregando numa cruz. Ele removeu a dívida. Você sabe que todas as mazelas que existem no mundo, a morte, enfermidades, maldições, todas essas coisas que existem no mundo, elas são provenientes do pecado, da queda do homem. Mas Jesus cravou na cruz. Ele foi para a cruz e levou. Quem está entendendo, querido? Mas sabe qual foi o erro?
é que pregaram de uma forma no passado para as pessoas, falando da salvação, que ela ia viver bem só depois da morte. Quem está entendendo, querido? Não. A Bíblia vai falar para nós que com Cristo nós reinamos em vida. Quem está entendendo? A Bíblia não fala isso? Não fala que nós reinamos em vida? Então não é depois da morte. A pessoa fala assim, agora não tem mais doença. Mas também morreu, não tem doença, mas também não tem a pessoa. Quem está entendendo, querido? Você está entendendo? Não é? A irmã está rindo, ele está quase caiu da cadeira ali. Mas não é isso. Você pode viver uma vida curada agora, em vida. Amém, querido? Mas isso é uma questão de quê? De fé. Aqueles que não têm fé para isso, são livres. Pastor Gamonal, eu gosto mesmo de viver assim. Eu gosto de pegar R$1.000 todo mês e deixar na farmácia. Eu gosto. Não me faz falta. Cada um, olha as frases do que eu falei semana passada. Cada um no seu cada um, né? Mas existem pessoas que elas se posicionam. O Deus que nós servimos não é um Deus de imposição, mas é um Deus de posição. Ele não vai impor nada a você. Ele não vai impor você ser curado, tomar posse da tua cura. Ele não vai impor nada disso a você. Mas Ele quer que, no mínimo, nós, como seus filhos, possamos nos posicionar como filhos, como quem foi curado na cruz, e tomar posse do que a cruz liberou para nós. Ainda aí, 1 João, capítulo 3, versículo 8, para a gente finalizar, fala assim, aquele que pratica o pecado é do diabo. Fala assim, credo, pastor, porque o diabo peca desde o princípio. Mas olha o que diz a palavra, para isto o Filho de Deus se para quê? Destruir as obras do diabo. Agora, se você já é crente um tempão, eu sei que tem gente aqui que está até começando agora, mas já vai aprendendo isso, né? Porque a Bíblia, em lugar nenhum na Bíblia, vai dizer para a gente que enfermidade e doença é coisa boa. É obra de Deus. Quem está entendendo diz amém. Quem dormiu aí no banco diz amém. Pastor Dudu, coisa séria, né? A jabiraca fica rodeando. Não é isso? É bom? Fala a verdade, é bom ficar doente? É bom ficar sentindo dor, não é bom. Fala assim, pastor Gamonal, mas isso que o senhor está falando é sério mesmo? É sério mesmo. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Se eu creio dessa forma, não estou dizendo que eu não vou estar sujeito a adoecer, mas na hora que eu adoecer, eu me posiciono nessa palavra e a doença, Quem está entendendo? E assim eu vou vivendo até chegar a hora de eu morrer, ficar velhinho, a hora que Deus sabe, mas eu posso viver uma vida saudável. Nada a apagar. Está lá no livro, está consumado, do pastor José Carlos. Tetelestai, está consumado, nada a apagar.
Nada a pagar. Vamos falar de doenças e enfermidades aqui. Se o cristão pensar dessa forma, não, eu não aceito. Eu vou tomar posse da minha cura, mas eu não quero ficar nessa escravidão de todo mês ter que ir lá e deixar um din-din lá, que me faz uma falta, pastor. Sim ou não? Faz ou não faz? Quem às vezes deixa um dinheiro lá e que, puxa vida, eu poderia estar fazendo outras coisas? Levanta a mão assim. É com tristeza ou não é? É ou não é? Por exemplo, pessoas fazem controle de diabetes, pressão alta, é um dinheiro que é todo mês, é religioso. Não é para parar de tomar não, tá, gente? É para ter fé, para ser curado, e aí depois o médico vai dizer, não, você não precisa mais. Quem está entendendo? Não é a pessoa falar, não vou tomar, que eu... É isso que o pastor está falando? Está gravado ali, depois pode ir lá no vídeo, fica lá. Eu não estou falando isso. Eu estou falando é que é uma questão de fé. Fé. O pastor José Carlos falou domingo aqui, o justo viverá pela fé. Nada a pagar. Nada a pagar. E às vezes a gente fala de preços que o crente fica pagando, mas tem outros preços mesmo que paga ainda, quando não deveria estar pagando. Quem está entendendo, querido? É preço de dinheiro mesmo. Não é só aquele preço de subir o monte, fazer uma oração. Jesus pagou toda a nossa dívida. Nada a pagar. Será que você consegue crer nisso? Será que você consegue tomar posse disso? Que Ele foi para aquela cruz e Ele levou sobre Ele as nossas enfermidades. Isso não é uma lenda, isso não é conto da carochinha, isso não é história para boi dormir. Eu não sei quem que contava história para boi dormir, tem isso? O boi dorme mesmo, gente? Quem é da roça aí? Eu não sei, porque eu nunca fui da roça. Conta a mesma história para o boi dormir? Ele dorme? Gente, esse boi não é de Deus, não. O boi dorme? Jesus amado. Tem que contar uma historinha ali, né? Será que ele entende a história? Mas isso não é história. Isso é real. Ei, você que está aí gastando rios e rios de dinheiro para ter saúde, ponha isso no teu coração. Ele pagou o preço. Só que às vezes você está deixando de crer no preço que Ele pagou para se garantir no dinheiro que você tem para comprar o remédio todo mês, e você fica naquela escravidão todo mês, quando você deveria se posicionar, falar assim, não, eu tomo posse do que a cruz fez por mim, eu quero a minha cura dessa enfermidade, e pronto, quando vê a diabetes, some. Se some câncer, quem já viu sumir câncer aqui em cima? Quem já viu? Não vai sumir pressão alta, não vai sumir diabetes, mas isso é uma questão de fé. A minha parte é pregar para você a verdade. E a verdade, sabe qual é a verdade? A verdade é que muita gente ainda vive vida de escravo, quando na verdade ela já foi liberta há muito tempo. A verdade é que tem muita gente pagando dívida indevida. Aí eu volto quando eu comecei. A gente termina no começo. Pegou aí? Dívida indevida. Você está com uma dívida que ela não é sua. Porque o preço
para você ter uma vida saudável, já foi pago. Já foi pago. Ah, pastor, mas se eu não fizer assim, eu vou morrer. Tá vendo? Essa é a tua fé. Você acha que você vai morrer. Você acha que você vai piorar. Não seria melhor você se posicionar contra essa enfermidade e você dizer, declarar, falar assim, não, vai ver só, quando eu chegar no meu médico, quando eu fizer novo exame, não vai aparecer mais isso. A gente não fala isso aqui, acontece. Por que você não pode falar também? Será que o Jesus que eu creio e prego é diferente do seu? Não. Talvez a diferença que há entre alguns é que uns creem que não há nada a pagar. E outros acham que ainda tem alguma coisa a pagar, algum preço a pagar. E tem que viver de alguma forma, ou dessa forma, doente. Então a gente precisa se posicionar. Outro dado que eu quero dar para a gente terminar, é que o IBGE também trouxe que daqui a alguns anos, a população brasileira, ela está ficando idosa. E já viu aquela palavra que as pessoas falam assim, quando fica velha, a gente fica cheio de doença. Quem já viu? Você está anulando a cruz. Porque você pode envelhecer saudável. Então, até 2030, a população de idosos será maior do que de crianças de 0 a 14 anos. O Brasil está envelhecendo. E quando falo Brasil, nesse pacote aí está a igreja, os crentes. E aí vai ficar dizendo, não, agora eu estou mesmo ruim porque eu sou velho. Quem está entendendo, gente? Já viu quando a pessoa fala assim, é doença de velho? Gente, doença não é para velho nem para novo. Doença não é de Deus. Mas isso é uma questão de fé. A pessoa aceita, se ela vê dessa forma, não, isso é assim mesmo. Não tem nada a pagar. Ele pagou. Se você colocar isso no teu coração, olha, pastor Gamonal, eu não vou ficar pagando esse preço na minha vida, sabe? De ficar nessa escravidão. Porque se Jesus levou a minha enfermidade, eu quero viver essa vida com saúde, com uma vida plena. Amém? Vocês estão entendendo, queridos? Quem está entendendo? Eu não quero ficar igual aquele pássaro. Vocês conhecem aquele pássaro? Um pássaro bem grande. Qual o nome dele? Condor. Condor aqui, condor ali. Aí alguém te encontra na rua, como que você está? Ih, irmã, tá ruim. Tá ruim. Só falta enterrar. Tem gente que fala isso. Mas não no Brasil, não em Juiz de Fora, né? Quem já ouviu coisa desse tipo? Na televisão? Como é que você está? Estou levando, irmão, estou levando. Está ruim. Não tem uma parte no meu corpo que não doa, que eu não sinta dor. Está tudo ruim. Olha, a palavra tem? Aonde fica a cruz? Aonde fica a obra consumada? Aonde fica o que a gente leu aqui nessa noite? Que ele levou e encravou numa cruz. Então não há nada a pagar. Então não tem que ficar pagando essa penitência. Sabe? Eu não tenho que ficar pagando essa vida sofrida. Eu não tenho que ficar fazendo sala para jabiraca. Olha para essa pessoa e fala assim, faz sala para jabiraca não, irmão. Sabe por que não deve fazer?
Quando você faz sala para uma jabiraca chama a outra. Fala, tá amarrado. Mas você que não põe ela para correr, não. Aquilo é igual carrapato, meu irmão. Eles vêm em bando. Quem já entrou no mato sabe com um bando de carrapato? Demônio nunca anda sozinho. É igual carrapato. Você sai do mato, meu Deus, e você nem vê. Quando chega em casa, tem um calombo aqui, tem outro ali. Só Jesus na causa, é ou não é? Mas quando vê, então, é preciso se posicionar. O preço foi pago. Você está aqui, está doente, o preço da tua cura foi pago. É uma questão de se posicionar. E não é privilégio de alguns. É um direito adquirido de todos. É obra consumada na cruz. Foi consumado. A tua cura foi consumada. Você só anda enfermo, doente, o tempo todo, igual eu falei, né? Todo mundo está sujeito a adoecer, nós não somos de ferro. Mas, e quando acontece? Qual vai ser a reação? Você vai crer mesmo que está pago, que não há nada a pagar? Ou você vai fazer igual a mulher hemorrágica, que está escrito lá que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos, porém não encontrou a sua cura. Onde ela teve a cura dela? No médico dos médicos. Tem gente que é assim. Tem gente que quando fica doente, ela quer mesmo gastar tudo que tem. Aí quando acabar tudo, vende o apartamento, vende o carro, limpa o dinheiro do banco. Aí quando acaba tudo, aí fala assim, agora é Jesus. Ué, mas poderia estar com o apartamento até hoje. Por quê? Tetelestai, não há nada a pagar, mas ela achou que a cura dela seria no preço que ela iria pagar. Não, vou viajar para os Estados Unidos, vou pagar o melhor médico. Beleza, se a pessoa tem condições, não estou criticando isso não. Só que o que eu estou falando é que crente vive diferente. Crente vive pela fé. Isso é comum até em quem não é de Cristo. Quem está entendendo? Para terminar, a Bíblia vai falar de um rei de Israel, o nome dele se chamava Asa. Quem já ouviu falar? Lá na história de Asa, onde fala sobre Asa, em Crônicas, e também no livro de Reis, fala que Asa, ele adoeceu, e ele, está escrito lá assim, ó, morreu da sua enfermidade, está escrito lá assim, porque confiou mais nos médicos do que no seu Deus. A história de Asa fala isso. Então, quantos crentes também estão morrendo porque muitas das vezes estão confiando mais na ciência, na medicina, no remédio, nada contra, do que no seu Deus. Mas é uma escolha. A pessoa tem fé para isso, só que ela poderia se apropriar do que a cruz fez por ela. O preço foi pago. Mas se você acha que realmente o preço da tua cura está em você, está no teu dinheiro, no que você pode fazer por você mesmo, no que o seu dinheiro pode fazer por você mesma, nada, cada um no seu cada um. Mas eu prefiro a cruz. Eu prefiro confiar no que já foi pago. Quem também? Nada a pagar. Não é o que eu posso fazer, é o que ele fez. Amém, querido? Cuidado para você não se achar como esse rei que eu falei, né? E muitas das vezes está confiando muito mais nos recursos humanos do que a cruz fez por você.
Tem hora que tem que tomar um remédio? Tem, concordo. Nós não somos de ferro, não. Tem que ir no médico? Tem que ir no médico. Fazer um tratamento? Fazer um tratamento. Mas olha isso. Mas eu acho que a gente não deve colocar a nossa confiança 100% nessas coisas. Por quê? Porque o preço foi pago. E quando vê, eu vou estar gastando uma coisa que eu poderia estar economizando. Amém. Amém. Quem gastava um dinheirinho aí hoje não gasta mais com remédio? Levanta a mão. Levanta sua mão. Quem não gasta? Glória a Deus. Glória a Deus. Está vendo? É isso que tem que acontecer. Se posicione. O preço da tua cura foi pago. Amém? Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Quero colocar na oração aqui hoje o seu José. Tá bom, pastora Marilda? Seu pai, né? Em nome de Jesus. Eu creio no milagre. Amém? Quem veio aqui hoje para ser ministrado com a cura? Amém. Vem aqui, vem todo mundo aqui na frente. Sobe aqui nessa plataforma. Que eu quero, juntamente com você, entregar aquilo que já foi dado a você. Eu quero que você pegue o que é teu. Pegue o que é seu. Pegue o que é seu, de graça, sem preço, sem precisar pagar. Obra consumada na cruz. Obra consumada na cruz. Os demais podem vir aqui à frente para orar com a gente? Glória a Deus. Chega mais para cá um pouquinho. Tem mais alguém aqui, hoje aqui, que quer tomar posse